Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos nesta oportunidade aqui para estudarmos a 13ª lição do terceiro trimestre, que deveria ter sido estudada no domingo passado, mas estamos estudando hoje. Esse trimestre, amados, ele trouxe o tema Os princípios divinos em tempos de crise. E nós estudamos nesse trimestre o período histórico que compreende o final do cativeiro babilônico, desde a oração de Daniel, quando Daniel se recorda, lendo os profetas, que o cativeiro duraria 70 anos, então ele começa uma intensa campanha de oração, pedindo a Deus que proporcionasse uma oportunidade de retorno, devolvesse a glória de Israel novamente. E então, a lição de número 1, ela tratou exatamente desta campanha de oração de Daniel. A lição 2, ela foi um complemento da primeira e falou que o despertamento espiritual, ele é um milagre na vida da igreja. A lição de número 3 trouxe o tema: o despertamento renova o altar. E aqui nós falamos daquela renovação que o povo teve na reconstrução ali do altar do Senhor, e um grande momento de adoração. A lição número 4 falou da construção do templo e as oposições enfrentadas por Zorobabel e os seus auxiliares. A lição número 5, ela fala exatamente da construção do templo em si e todos os detalhes da construção e os seus opositores. A lição número 6 já tem a figura de Neemias, o homem que voltou aí com o segundo êxodo e com o objetivo de reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém. A lição número 7 falou do povo de Deus, como o povo de Deus deve apartar-se do mal, exatamente quando Neemias recusou o auxílio e também Esdras recusaram o auxílio dos povos pagãos de em volta de Judá, na reconstrução tanto do templo quanto também das muralhas de Jerusalém. A lição de número 8 falou sobre as causas da desunião na obra de Deus e que elas devem ser eliminadas, e como Esdras e Neemias eliminaram as causas da desunião no meio do povo. A lição de número 9 nos trouxe uma forma como vencer as oposições à obra de Deus, a sabedoria daqueles homens dada pelo Espírito de Deus para travar uma luta contra as oposições à obra de Deus. E também aprendemos a colocar isso em prática nos nossos dias, a superar as grandes oposições à obra que se levanta dia após dia. A lição número 10 trouxe o tema: provai se os espíritos são de Deus, aonde nós estudamos ali sobre os falsos profetas que se levantaram, encomendados por Tobias, por Sambalate e outros homens, opositores à obra de Deus, para confundir o coração de Neemias, aquele homem de Deus. Mas Neemias foi sábio e provou que o Espírito não era de Deus, e foi um homem vitorioso. A lição de número 11 falou sobre Esdras, quando ele veio a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus, quando eles se puseram na praça e ali abriram a lei do Senhor e colocaram-se a estudar a palavra do Senhor, gerando grande avivamento no povo de Deus. E a lição de número 12, ela fala exatamente do combate ao casamento misto, ao casamento ilícito ou ao julgo desigual, que nós aprendemos aqui na semana passada. E nós tanto aprendemos como como eles trataram, foram obrigados a tratar ali sobre
o erro que já havia cometido no casamento misto, e como nós cristãos devemos evitar também o casamento misto nos nossos dias, ou seja, o julgo desigual. O crente precisa casar-se com crente, é assim que a Bíblia nos ensina. E nesta lição de hoje eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, porque nós vamos estudar sobre a vigilância, e a vigilância ela conserva pura a igreja do Senhor. Então diga aí para o seu colega: olha, não conversa comigo agora, porque eu vou aprender toda esta lição. Aleluia. Cutuca ele aí e diga para ele não tirar a sua atenção. Amém? O assunto é: a vigilância conserva pura a igreja. O textuário Marcos 13:37 diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Esse é o textuário lá em Marcos 13:37, palavra dita pelo próprio Mestre Jesus. A verdade prática é uma grande verdade que nos diz: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Esta é a verdade prática. Só através da vigilância a igreja vai se manter pura, rejeitando as ofertas mundanas que todos os dias são erguidas na nossa frente para tirar o nosso foco espiritual. Que nós possamos vigiar todos os dias, queridos. O texto bíblico, como já foi lido, Mateus capítulo 25, de versículo 1 ao 13, conta-nos a parábola das 10 virgens. E nesta parábola nós nos deparamos com 10 virgens, sendo 5 prudentes, 5 sábias, e 5 virgens imprudentes, que o texto bíblico chama de loucas. Essas 5 virgens prudentes, conta a parábola, que elas foram com as suas lamparinas acesas, mas também levaram a botija de azeite como reserva, um cântaro de azeite, para que, se porventura tardasse o noivo, elas tivessem azeite para reabastecer as lamparinas quando o noivo se aproximasse. As 5 virgens loucas ou imprudentes, faltas de sabedoria, que a mesma parábola conta, afirma que elas também levaram as lamparinas acesas e com azeite, amado. A diferença é que elas não levaram azeite de reserva, elas não levaram uma botija de azeite. E quando veio o grito, a trombeta tocou, aí veio o noivo, elas se apertaram, porque elas não estavam devidamente preparadas. E então, ao pedir azeite para as suas companheiras, foi-lhe negado, e elas tiveram que sair à meia-noite procurando alguém que lhes vendesse azeite. Imagine, à meia-noite você sair batendo nos comércios, nas casas, buscando alguém que lhe venda algo valioso. Não é fácil. E foi por isso que elas são chamadas de loucas, de imprudentes, porque elas não se prepararam devidamente. E esta parábola ela é aplicada literalmente na vida da igreja, na vida do cristão. O cristão prudente é aquele que tem reserva de azeite, mas o azeite espiritual, ele não é físico, ele não é palpável. Como a gente sabe que uma pessoa tem reserva de azeite, se nós não podemos colocar o azeite espiritual em uma botija, em uma garrafa e carregar a tiracolo diariamente no nosso dia a dia? A reserva de azeite do cristão na nova aliança, na atualidade, amados, é exatamente a vigilância, tema da lição desse estudo de hoje. O crente que vigia, ele mantém-se puro, ele mantém-se santo, separado das ofertas
que o mundo oferece. O crente que vigia, aleluia, ele tem reserva de azeite, ele tem comunhão com Deus, ele tem relacionamento com Deus através da palavra, através da oração, através do jejum, através do seu devocional diário. Isto é reserva espiritual, é reserva de azeite. O crente que só tem o nome de crente, que não tem intimidade com a palavra, que não tem costume de orar, que não tem comunhão com o Senhor, logo, se não tem intimidade com a palavra e não tem o hábito de orar, é difícil ter comunhão desta forma. Este crente, ele é comparado àquelas virgens loucas, imprudentes, que não tinham reservas. E eu pergunto para você, que tipo de virgem você é como noiva do Cordeiro? Não precisa me responder, mas faça essa reflexão. E observe que nós vamos usar muito o termo meia-noite nesse estudo de hoje. Primeiro termo, meia-noite, significa o dia que já passou. A meia-noite, exatamente às 24 horas, é a virada. Não é verdade? Quando nós, na virada do ano, fazemos o culto da virada, é exatamente porque à meia-noite acontece a virada. O dia se encerra e começa outro dia. E esta meia-noite, amados, que nós entendemos aqui, a chegada do noivo na parábola de Jesus, não foi à toa que Jesus usou essa expressão meia-noite para enfatizar a hora da chegada do noivo, porque meia-noite tem um significado escatológico. Meia-noite é a hora em que o dia se encerra, meia-noite é a hora em que o dia acontece, que o novo dia chega, aleluia. Então, esta expressão fala-nos de um novo dia, um novo período de tempo que vai iniciar com a chegada do noivo. Quando Jesus chegar, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Quando ele retornar, quando ele vier, ele vai estar abrindo um novo tempo, aleluia. Um novo dia estará raiando quando o noivo chegar, e nós precisamos estar preparados, aleluia. Que novo período é este, amado? Do ponto de vista bíblico, o período de tempo é o dia da eternidade, o dia da dispensação da igreja. Vai estar encerrando e vai estar iniciando o dia da eternidade, exatamente na hora que o noivo chegar. É a chegada do noivo, irmão Zé Lopes, que vai determinar o fim do dia da dispensação da graça, a dispensação da igreja, e vai iniciar o dia da eternidade, aleluia. Então não foi à toa que Jesus utilizou a expressão à meia-noite para a chegada do noivo. A Bíblia diz que nós somos o sustentáculo da verdade, e nós precisamos, amados, estar prontos para anunciar a mensagem de Cristo, para dizer às pessoas que nós já estamos de noite, que a noite do arrebatamento já iniciou, e nós vamos já entender daqui a pouco por que nós já estamos de noite, por que nós já estamos nos aproximando da meia-noite. Ainda não é meia-noite, mas a noite já chegou. Eu não estou falando da noite que começou às 18 horas de agora a pouco, eu estou falando de um período escatológico, de um momento que precede a volta do noivo. E exatamente nesta noite, nessa primeira vigília da noite,
que muitos crentes vão se comportar como as 5 virgens loucas, vão se distrair com os prazeres do mundo, com as distrações da vida, com as ocupações da vida, e vão deixar de guardar azeite em suas reservas. Mas você não pode cair neste erro irrevogável. Você precisa manter azeite na sua botija. Amém, queridos? A meia-noite, como eu disse, também é o início de um novo dia. Esse fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Lá em Isaías capítulo 21, versículos 11 e versículos 12. E você pode ficar se perguntando: mas entre amanhã e a noite não teria a tarde? E lá no texto está dizendo que vem amanhã e vem também a noite. Por que que o texto de Isaías capítulo 21 versículo 11 e 12 está falando que a noite virá após amanhã? E eu vou explicar para você. Isso é escatológico. Amanhã começará para uns, e a noite simultaneamente começará para outros, igreja. Preste bem atenção. Para quem vai começar amanhã? O noivo virá à meia-noite. Aleluia. À meia-noite, quando o noivo vir, vai começar o dia para uns, mas vai começar a noite para outros. Mas como pode ser isso, pastor, ao mesmo tempo? Aqui não está falando de claridade física, mas aqui está falando de perspectiva de vida. A meia-noite aqui não está falando exatamente do fim da meia-noite, quando vira um dia para o outro. Aqui está falando de perspectiva de vida. Aleluia. Veja para quem será o dia. Um novo dia vai surgir. Que dia é esse? O dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você pode dar glória a Jesus por isso? Esse é o dia que Jesus Cristo, Ele ressuscitará dos mortos todos aqueles que morreram em Cristo, e nós que estivermos vivos seremos transformados simultaneamente em um corpo glorioso, e estaremos no maior culto das nossas vidas, o culto nas nuvens, o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Aí vai estar iniciando o novo dia. O áureo dia, a aurora para a igreja vai estar surgindo aí, e a noite vem simultaneamente. Para quem, queridos? Quando Jesus levar a noiva, começará também, amados, o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou Jesus. Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. O Cordeiro vai se irar. Aleluia. E esse dia da ira do Cordeiro para aqueles que não forem arrebatados é exatamente a noite que vai se iniciar. Esta noite inicia-se com o início do período que a Bíblia chama de a grande tribulação, aonde o mundo entrará em um turbilhão, em uma desordem total. Os líderes dos países, das nações, não serão capazes de governar os seus próprios países. Então estará armado o cenário para o anticristo, o homem do engano, o homem do erro, o filho de Satanás, e ele implantará a paz mundial neste período. Será uma paz falsa, será uma paz passageira. E depois desse período da falsa paz, da perseguição dos cristãos, aqueles que são chamados aqui no texto de as virgens loucas, que mesmo não sendo arrebatados no arrebatamento da igreja, vão enfrentar todo tipo de oposição, de perseguição até a morte pelo anticristo.
eles morrerão, e aqueles que morrerem perseguidos e não negarem o nome do Senhor, a Bíblia diz que eles serão salvos como que pelo fogo. E são aqueles que João viu debaixo do trono de Deus com as vestes salpicadas de sangue. Aleluia. Então será o início da noite para a humanidade, o sofrimento, aonde a ira do Senhor será derramada, e depois que estas coisas acontecerem, da morte de todos, ainda os piedosos, das virgens loucas assim chamadas, aqueles que não vigiaram e não viram o noivo chegar, ainda terá esta segunda chance. Depois que tudo isso acontecer, a ira do Cordeiro se manifestará sobre a face da terra, sobre todas as nações, e os homens morrerão de pavor. Em um dado momento a morte será presa, os homens desejarão a morte ardentemente, e ela não virá sobre eles. Este é o início de uma noite, é o chamado o dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro não é necessariamente um único dia, porque as coisas para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso nós não devemos nos preocupar com esses detalhes, mas exatamente a este ponto, porque que inicia logo à noite, para uns inicia amanhã e para outros inicia à noite, exatamente por causa do dia da ira do Cordeiro. Os irmãos estão entendendo, amém? Meia-noite é hora de trevas, é hora de escuridão, não é verdade? Meia-noite é hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com a palavra de Deus, nós já não nos assombramos mais com calamidades, com as trevas deste mundo, porque nós somos alertados pela palavra de Deus, nós somos ensinados pela Bíblia, que no mundo teremos aflições, que haverá as catástrofes, as guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, e a coisa está tão severa nos nossos dias, que os geógrafos, os geólogos batiam no peito há algumas décadas atrás, e diziam que no Brasil era impossível acontecer um terremoto, porque nós estamos em cima de uma única placa tectônica, e então não tem como haver terremoto. Diziam que era impossível haver furacões, e Deus tem desafiado a ciência, Deus tem desafiado a geologia, a geografia, e tem abalado o Brasil em diversos lugares com cisma, com cataclismas sísmicos, e em diversos lugares nós já sofremos tufões, pequenos furacões. E os estudiosos do clima e os estudiosos da geologia afirmam, já mudaram o seu ponto de vista de entendimento e acreditam que as coisas podem piorar nas próximas décadas. O que é isso, amado? Estudos são prenúncio do que Jesus escreveu lá em Mateus. Aleluia. A respeito dos sinais, a respeito das coisas. Então nós, os cristãos, nós já somos advertidos, e nós não vamos ficar apavorados com as pandemias, com os cataclismas, com as coisas que se levantarem por aí, tanto da parte do homem quanto da parte da natureza, porque o nosso Jesus já nos informou tudo através da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Aleluia. E Paulo, ele asseverou que a natureza geme. A natureza está gemendo cada vez mais, amados. Cada vez mais a natureza tem gemido, porque já está determinado que ela sofrerá ainda mais. Todo este planeta, essa atmosfera verde que nós temos, essa cobertura verde, melhor dizendo, tudo isso passará. A estrutura da terra será abalada, é a Bíblia quem diz. Então, por isso Paulo diz que a natureza geme.
Ela geme também por causa do efeito do pecado da humanidade e também por causa da ira do Cordeiro que virá sobre ela. Desde o dia em que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, a natureza geme dores de parto. Aleluia. E os homens também sentem essas trevas. Não é só a natureza não, queridos. Os homens sentem as trevas. Nós estamos sentindo essas trevas. E quando eu falo de treva, eu não falo de escuridade física. Eu falo de trevas morais e espirituais que nós temos vivido e atravessado nos nossos dias. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda a espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo, que nós estamos vivendo neste período chamado a noite, que precede a meia-noite, que Cristo falou aqui na parábola das 10 virgens. Nós que conhecemos a palavra, estejamos atentos, estejamos cada vez mais ligados a Cristo, através da palavra de Deus. Aleluia. As nações, amados, também estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras por todos os lados, o perigo de guerras nucleares. Nós estamos vivendo o maior suspense da humanidade pós-moderna. Nós vivemos numa iminência de guerra nuclear. Nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra viral, uma guerra bacteriológica. Nós podemos chamar de guerra biológica, porque é seres vivos. O vírus, a bactéria são seres vivos, são seres biológicos. E ainda nós temos a guerra da informação, a pirataria da informação, o roubo da informação. Nós vivemos, o mundo vive em pé de guerra, as nações vivem em trevas. Esta falta de estabilidade, de paz entre as nações, isto é viver em trevas, biblicamente falando. Mas nós que estamos ligados em Cristo pela palavra, sejamos firmes, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e o alarido, aleluia, vai gritar. Aí veio o noivo sair ao encontro, e a igreja que está preparada, adornada, a noiva do Cordeiro, ela subirá ao encontro do seu noivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A meia-noite é a vinda do noivo, como eu já disse. Durante milênios, os salvos cantaram e pregaram a respeito da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele momento dormiram no Senhor, morreram olhando para a promessa sem alcançá-la, assim como Abraão morreu olhando para a promessa, mas não vivenciou fisicamente a promessa. E nós que estamos vivos, aguardamos a qualquer momento a trombeta soar e Jesus Cristo voltar. Aleluia. Mas precisamos estar atentos, porque a nossa senha pode ser chamada antes do arrebatamento da igreja, presbítero Zinaldo. Eu já fui arguído por várias pessoas ao longo da minha caminhada de evangelismo a respeito de que pregamos a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja desde o tempo dos nossos avós. Eu vou mais além, desde a igreja primitiva, há 2020 anos atrás. E Jesus nunca voltou, e a igreja nunca foi arrebatada. Jesus não voltou ainda por misericórdia a você que ainda não consertou a tua vida com Ele, mas Jesus já voltou centenas de milhares de vezes para milhares de pessoas. Aleluia. Jesus já voltou, já colheu muita gente, muitos crentes já foram colhidos. Infelizmente, muitas pessoas que não
firmaram a sua vida na palavra também foram colhidas para a eternidade sem Cristo, sem Deus. E a Bíblia assevera: sem salvação. Porque para alcançar a salvação precisa passar pela cruz de Cristo. Querido, Jesus está voltando. Eu não sei a hora, você não sabe a hora, mas estejamos preparados. Não deixe nada roubar a nossa coroa, a nossa fé. Não deixe o azeite da botija acabar. Tenha sempre azeite em reserva. Eu estou falando de comunhão com o Senhor, de comprometimento com o Reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero alertar você para o sono espiritual. Devemos ter cuidado, porque exatamente tem muita gente dizendo: ah, Jesus não vai voltar. Tem igrejas que já não pregam o arrebatamento da igreja. Tem pastores na nossa geração que já não acreditam mais que Jesus vai voltar, amados. Isso é o que? É o sono das 10 virgens loucas. É o sono da igreja. As 10 virgens prudentes também dormiram, cochilaram. Isso refere-se ao tempo da demora, da espera do noivo. A igreja, você pode até cochilar, mas esteja com a sua reserva de azeite ali do seu lado. Aleluia. Estou falando de comprometimento com a doutrina das Sagradas Escrituras. Estou falando de pureza espiritual, de retidão nos nossos caminhos. A vida cristã, amados, não é só uma caminhada para a igreja, não é só uma frequência regular aos cultos de ensino, à escola bíblica, ao culto de Santa Ceia. A vida cristã é uma mudança de vida. Quantos crentes que estão caminhando para a igreja, mas a sua vida ainda precisa de transformação. Quantas pessoas que carregam uma Bíblia, que estudam a Bíblia, que professam a fé em Jesus, mas ainda precisam nascer de novo, amados. Aleluia. Não durma o sono da negligência. O sono espiritual é um dos sinais dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas. Ele desobedeceu a ordem de Deus de ir para Nínive e foi para Tarsis. Entrando no navio em Jope, ele foi para o porão e dormiu, para se esconder da presença de Deus e da presença das pessoas. Só que não deu certo. Deus encontrou ele lá no porão do navio. Cuidado, Deus pode te encontrar no porão do navio. E quando Deus encontra um camarada no porão do navio, um camarada que está em desobediência, um camarada que conhece a vontade de Deus, que está debaixo da ordem do Altíssimo, e mesmo assim insiste em viver em desobediência, amados, quando Deus pega esse camarada, Ele prepara um peixe para engolir. Cuidado. Jonas comparou o ventre do peixe ao inferno. Tem gente que está vivendo o inferno na sua vida familiar, social, espiritual, e vive se reclamando, vive procurando alguém para culpar. Faça a reflexão de Jonas, faça a oração de Jonas, aleluia, porque Deus, Ele cuida de ti. Deus, Ele quer que você o deseje de todo o teu coração. Deus quer que você seja apaixonado por Ele, tenha comprometimento com Ele. Deus quer que você santifique a tua vida em todas as áreas. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o esfriamento espiritual te envolver. Aleluia. E nós temos vários exemplos de esfriamento espiritual. O tempo não nos permite comentar, vamos prosseguir. Nós seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição.
Quais são os meios que Deus põe à disposição da igreja? Quais são as ferramentas? A vigilância. Vigiai e orai para não caíres ou não entrares em tentação. A igreja precisa vigiar. A igreja, ela vai estar vigilante em relação a todo esse arcabouço de influência que nós citamos aqui, se ela firmasse na palavra de Deus, os estatutos. Pastor, os mundos estão modernos, as coisas mudaram. O mundo pode estar moderno, queridos, mas os princípios de santidade da Bíblia são imutáveis e são irrevogáveis. Nós precisamos vigiar. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Aleluia! E para concluir, quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que seu sentido é o seguinte: sair ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, conforme Amós 4:12. O Espírito Santo está gemendo pela igreja com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está lutando para fazer a obra na tua vida. Aleluia! Mas para Ele fazer a obra na tua vida, precisa da iniciativa humana. O homem precisa desejar. O homem precisa não só crer, mas desejar profundamente esse relacionamento com Deus, para que o Espírito tenha a liberdade de operar a obra transformadora. Aleluia! E eu pergunto: você já se aprontou? Você é a noiva que tem reservas de azeite? Ou você é a noiva que está cocheando entre dois pensamentos? Ainda existem coisas na tua vida que te afastam da comunhão com o Senhor. Ainda existem empecilhos neste mundo que destrói o teu padrão de santidade. Faça essa reflexão. Faça esta reflexão, porque o noivo vem e só vai entrar as virgens que forem prudentes, que estiverem vigilantes. Aleluia! Só vai subir aqueles que, quando o Senhor voltar, achar fazendo as obras que Ele deixou na cartilha da igreja, que é a Bíblia Sagrada. Então, amados, faça essa reflexão e prepare-se para o retorno do noivo, para a vinda do Senhor, porque o noivo, quando ele vier, ele não vai se enganar. Eu comparo o arrebatamento da igreja à ação que o Espírito Santo fará no arrebatamento da igreja, igualmente ao efeito de um imã que você passa ele rasteiramente sobre uma superfície arenosa cheia de fagulhas de metal. O que vai acontecer quando aquele imã passar sobre aquela superfície arenosa cheia de fagulhas de metal? Vai subir areia para o imã? Vai subir pedra para o imã? Vai subir gravetos para o imã? Não, só o metal. E eu comparo isso à ação do Espírito Santo de Deus no arrebatamento da igreja. O Espírito de Deus não se confunde, amados. Então esteja preparado. Não basta parecer com salvo, é preciso ser salvo. Aleluia! Nascido de novo, comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha um final de semana abençoado, produtivo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.